eu sei que surgiu uma dúvida entre vocês com relação à curva de possibilidade de produção ou fronteira de possibilidade de produção, a questão de escassez de recursos e as alternativas que as sociedades dispõem para resolver seus problemas econômicos fundamentais. A teoria econômica apresenta dois importantes o quê? Conceitos. Primeiro, a curva de possibilidade de produção, também chamada de curva de transformação, e também tem o custo de oportunidade. Agora, nós iremos diferenciar quando se trata de curva de possibilidade de produção e quando se fala também com relação a custo de oportunidade. Pronto, então essa curva de produção aqui, ela existe em muitas empresas. Nilson, é todas? Depende, ok? Mas existe na maioria. Por quê? Digamos que nessa parte aqui existe uma possibilidade de se produzir farinha ou se produzir o quê? Açúcar. Sempre vai produzir? Depende. Digamos que eu esteja justamente nesse ponto aqui, ó. Então, aqui eu posso produzir, certo? Tanto farinha, quanto eu posso produzir o quê? Açúcar. Eu posso, nesse caso aí, eu posso produzir os dois. Existem meios de produção, tanto para um quanto para o outro. Agora, se eu chegar nesse ponto aqui, ó, em cima, no extremo dessa curva aqui, eu só posso produzir um. Nessa parte aqui, eu só posso produzir o quê? Farinha, certo? E não tenho condições, por exemplo, de produzir o quê? Açúcar. Agora, por que isso ocorre? Porque no momento não teria demanda para produzir açúcar. As pessoas não estão exigindo, não existia, por exemplo, compradores momentaneamente. Então, se não existe compradores, então a empresa decide o quê? Produzir apenas farinha. Nesse ponto aqui, essa empresa só vai poder fabricar o quê? Farinha, porque no momento a demanda é gigantesca apenas por esse produto, ok? Quando o pessoal começa a solicitar, certo? E buscar o açúcar, então está existindo uma demanda, e com isso diminui-se o preço aqui, o preço não, a quantidade produzida de farinha, certo? E digamos que aqui 10 mil, ó. Aí passou para esse ponto aqui, produzindo o quê, ó? 5 mil toneladas no caso de açúcar. Então, nesse caso aqui, existiu o custo de oportunidade. Custo de oportunidade só vai existir quando reduz a produção de um para se produzir outro. Então, chama isso de custo de produção. Fazer com que ocorra esse deslocamento é justamente uma curva chamada de demanda. São as pessoas que passam a buscar, por exemplo, esse produto. Tem uma outra questão também que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Aí, isso é na capacidade, por exemplo, de investimento que o governo pode ter no país. Eu vou pegar o mesmo gráfico aqui, certo? Já relacionando agora as possibilidades de investimento que o governo possa fazer no país. Aí eu vou agora falar com uma canetinha azul ou preta. Vamos ver aqui como ela vai corresponder. Azul. Então, se o governo, ó, ele tem recurso, mas ele resolve investir apenas até aqui, ó, até esse ponto. Então, o que é que ocorre? A minha curva, ó, está tracejada, ó, por esse ponto aqui. E o que isso quer dizer? Ele ainda tem capacidade, ó, de investimento. Se ele investiu apenas até esse ponto, então digamos que eu tenho o quê, ó? X empregos, ok? Mas o governo passou a investir agora aqui, nesse outro ponto. Okay? Investiu mais, colocou recursos, as empresas começaram a produzir. Se as empresas começam a produzir, lógico que vai gerar o quê? Mais empregos. Então, saiu desse ponto aqui, ó, passou para esse outro ponto, onde a indústria recebeu, por exemplo, incentivos governamentais.
A indústria cresceu, passou a produzir mais, a contratar mais pessoas. Com isso, ó, aumentou o número de quê, ó? De empregos. Isso é importante. Estou falando agora na capacidade que o país tem de investir na sua economia. Aí pulou para esse outro setor aqui, ó. Ok? O que é que aconteceu aqui? O governo deu mais incentivos, as empresas reagiram, começaram a produzir mais, com isso gerou mais o quê? Empregos. Ou as empresas reajam, e quando as mesmas reagem, elas passam o quê? A produzir. Então, a tendência aqui, ó, que o emprego vai o quê, ó? Crescendo. Então, já o sentido oposto, quanto menos investimentos tiver, certo? Mais decresce, certo? Essa possibilidade de ter emprego. Então, o número de desempregados aqui, ó, vai crescendo conforme essa curva, certo? Esse investimento vai deixando de ser dado. Então, quanto mais entra para o interior do gráfico, é menos investimento, com isso o quê? Mais desempregados. Já quando ocorre investimento, incentivos governamentais às indústrias, as indústrias passam a produzir cada vez mais e com isso, ó, vai crescendo o número de emprego no país. Isso eu estou falando de quê? De investimento. Mas, Nils, quando você estava falando com relação à cor vermelha, aí eu estou falando, aí já é outra coisa, certo? É um outro segmento que eu estou falando, é a capacidade quando a empresa, por exemplo, tem a opção de produzir dois produtos. Tem uma hora que ela pode produzir só uma, porque existe demanda suficiente para aquilo, mas tem hora que ela reduz um tipo de produto e passa a produzir outro porque a demanda cresce. E isso que ocorre, por exemplo, nas nossas empresas, tanto locais, regionais, e também sempre vamos tratar de quê? Oferta, demanda. Oferta, demanda. Sempre. Demanda é o quê? Somos nós, pessoas que vão ao mercado para consumir, certo? Então, isso é demanda. Quem são os ofertantes? Aquele que oferece, por exemplo, o produto. Então, todos eles serão ofertantes. Então, a oferta e a demanda de um mercado competitivo são dadas, respectivamente. Aí aqui eu tenho a curva de oferta, aqui eu tenho a curva de demanda. E ele diz assim: se o governo decidir cobrar um imposto de 50 centavos por unidade vendida, certo? Aí tal que ocorrerá, o total, no caso, arrecadará, será de quanto? Certo? Então, é a pergunta que ele se faz. Aí vem a dúvida: professor, eu vou colocar isso na demanda ou irei colocar isso na oferta? Bom, vamos analisar o que diz a questão. Se o governo decidir cobrar um imposto de 50 centavos por unidade vendida, aquilo que se vende é demanda ou aquilo que se vende é oferta? Demanda ou oferta. Oferta. Oferta, justamente. Então, é o produto. Então, já começa a raciocinar aí. Eu digo, bom, esse 0,50 ele vai estar introduzido dentro da curva de oferta. Ok? Então, só repetindo aqui, as duas eu tenho a curva, certo? De oferta igual a menos 20, certo? Mais 30p. E também eu tenho a curva de demanda, que vai ser igual a 100 menos quem? 20p. Só que ele diz assim: se o governo cobrar um imposto de 50 unidades por unidade, certo? Ó, vendida, então eu estou tratando-se de produtos. Então, logo é o quê? Oferta. Então, eu venho aqui, ó, vai ser menos 20 mais 30, certo? Aí eu coloco P, né? Aí, no caso, menos o quê? 0,5. 0,5. Ok? Aí agora o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar que a curva de oferta vai ser igual à curva de demanda. Se eu já sei por que teve essa redução aqui. Se eles assim, se o governo decidir cobrar um imposto disso aqui por unidade vendida, certo? Então eu estou trabalhando justamente dentro de
oferta. Então, vamos lá, um igualando ao outro. Vou pegar menos 20, né? Isso aqui vocês já vão saber fazer. Vou repetir novamente. Então, 30 que multiplica P menos 0,5 igual a 100, né? Menos quem? 20P. Então, aqui eu tenho 20 menos 20, né? Aqui, 30 vezes P, certo? Eu tenho mais 30P, menos, se eu multiplico 30 vezes menos 0,5, isso aqui dá quanto? 30 vezes 0,5, dá 15, certo? Então, 30 vezes 0,5, isso aqui é 15, igual a 100 menos quem, ó? 20P. Desculpa aí o barulho das motos, viu, pessoal? É porque eu estou próximo a uma janela aqui. Aí agora, ó, chegou nesse ponto aqui, vem aquela parte de raciocinar, né? Que é o que nós precisamos fazer. Vou precisar passar tudo que tem P para um lado, os que não tiver P eu passo para onde? Para o outro lado, certo? Para facilitar a minha visualização na hora de fazer o cancelamento. Se eu já tenho 30 aqui, vou permanecer, então eu tenho 30P, certo? 30P. Aqui eu tenho menos 20P. Quando passa para o outro lado, ele vai o quê? Positivo. Então fica 20 o quê, ó? P igual. De um lado eu tenho 100, certo? Esse é o valor que eu já tenho. Do outro lado eu tenho menos 20 e menos 15. Quando eu somo menos 20 com menos 15, eu tenho menos 35. Então ele passa, ó, positivo para o outro lado. Então mais quem, ó? Mais 35. Todos entenderam por que ficou 35? Pronto. Então aqui a soma dos dois dá quanto? 50, não é isso? Não é isso? 50P Isso. igual, oi, igual a 135. Então, aqui vem o meu P, certo? O meu P será igual a 135 dividido por quem? Por 50. Isso vai me dar um valor de 2,7. 7. Pronto, então o meu P aqui, o P em equilíbrio vai ser igual a 2, perdão, aqui é 2,7. A 2,7. Guardei a informação aqui, ok? Aí qual é a pergunta? O que é que ele pede mais? Eu posso utilizar, certo? Ou essa equação aqui modificada, ou eu posso utilizar essa daqui. Lógico que eu vou passar a usar essa daqui, porque é o que? É mais fácil, é menor, até para raciocinar. E hora de prova a gente tem que raciocinar rápido. Então aqui, ó, vou pegar essa curva aqui, ó, de demanda. Eu vou pegar essa curva de demanda, só que agora eu vou chamar de equilíbrio, porque é o que eu quero. Então vai ser 100, né, menos 20 o quê? P. Se eu já tenho o valor de 2,7P, a única coisa que eu irei fazer é substituir esse P aqui por esse valor aqui de 2,7. Então, vai ficar que a curva de equilíbrio aqui será igual a 100 menos 20 vezes quem? 2,7. Então, se eu multiplicar, nesse caso aí, 2,7 vezes 20, vai me dar um valor de 54, né? Então, o meu valor de equilíbrio aqui, certo? Será igual a 100, no caso, perdão, menos 54. Se eu faço 100 menos 54, qual será o meu valor? 46 por 5. Perfeito, 46, né? 46 que foi a quantidade. Aí o seguinte, eu vou pegar essa quantidade aqui, porque ele disse aqui, ó, se o governo decide cobrar um imposto de 50 centavos por unidade vendida, então vou multiplicar esse valor aqui, certo? Por quem? Por 0,5, certo? Para que eu possa encontrar o meu resultado. Então, isso aqui vai dar quanto? Se eu tenho 46 vezes 0,5? 23.
Perfeito. Então, conforme a minha líder potente aí falou, certo? Então, será igual a 23. Melhorou, clareou mais essa explicação? Sim. Pronto, então Ô, é isso que eu quero. professor, Oi. nas questões, é a ordem de colocar demanda, não, oferta igual a demanda. Se eu colocasse inverso, daria o mesmo valor? Mesma coisa. Tem uma, por exemplo, quando eu coloco oferta primeiro, na maioria das questões, eu não vou precisar, por exemplo, fazer transformações de sinais, mas em algumas ainda faz, certo? Mas se Uhum. coloca uma primeiro, a outra depois, a ordem não vai influenciar, o resultado final é o mesmo. Você Ah, só tem tá que se bom. preocupar, no caso, com os sinais. Com os sinais, né? Tá Isso. certo, professor. Pronto, agora eu quero que vocês aí, rapidinho, eu sei que muitos trabalham no horário, faça essa questão sem introdução do governo, então sem essa parte aqui, ó. Eu quero que vocês encontrem o valor de P, certo? E o valor da quantidade. P com relação a preço e o Q pela quantidade adquirida aí. Certo? A mesma questão, ó, vocês irão fazer. Só que o governo não impôs impostos nenhum. Seria numa economia normal, certo? Funcionando totalmente em equilíbrio ali. Pode fazer? Sim. Pronto, estou aguardando a resposta de vocês. Dá 2,4, professor. Dá 2,4 o quê? O preço? O preço. Vamos esperar mais alguém fazer. 2,4. Quem falou? Larissa. O que eu quero dizer, o que eu quero comentar com vocês é que na hora da prova, faça a questão mais de uma vez, certo? Para ter certeza absoluta que aquela resposta está correta. Bom, se não existiu essa parte aqui da imposição de imposto, lógico que eu vou trabalhar só com essas duas equações aqui. Aí me foi perguntado, acho que foi Larissa, diz assim, eu posso inverter a ordem? Pode, sem problema, certo? Então vamos colocar a demanda aqui primeiro. Se eu colocar a demanda aqui primeiro, vai ser o quê? Q de demanda igual a Q de quê? De oferta. Então, primeiro aqui a demanda vai ser 100, né? Menos 20P igual a menos 20, não é isso? Mais quem? 30P. Então, foi o que tem. Agora eu vou passar tudo que tem P para um lado, os que não tiver P para o outro. P para um lado, se não tiver P para o outro. Então, vamos aqui. Eu já tenho menos 20 desse lado aqui. Então, vai ficar menos 20 o quê? P, né? Aqui está positivo, vem negativo. Então, menos 30P igual a menos 20. O 100 aqui, ó, está positivo. Então, ele vai negativo. Então, vai ficar aqui, menos 100. Somando aqui, eu vou ter 50P negativo igual a 120P. Então, menos 120P, fazendo devagarinho, certo? Para não errar por causa dos sinais. Quando ocorrer esse episódio aqui de negativo, negativo de um lado, aí você multiplica por menos 1. Então, isso aqui, tudo multiplicado por menos 1. Então, os dois lados, multiplicando por menos 1. Nilson, para que isso? Para tirar o sinal. Então, vai ficar 50P igual a 120P. Isso aí é fácil de saber porque já sabemos isso desde a quinta série, certo? Quando resolvíamos aqueles exercícios lá. Então, aqui, 12 dividido por 5, deu quanto? 2,4. Perfeito, 2,4. 2,4. E a quantidade aí produzida, deu quanto? Eu posso pegar tanto a primeira quanto a segunda. Vou pegar a primeira, a segunda aqui de demanda, então vai ser 100 menos 20, que multiplica o quê? P. E P é esse valor aqui agora, ó. Então, o Q de equilíbrio aqui vai ficar 100 menos 20, que multiplica quem? 2,4. Multiplicando esses dois aqui, eu vou ter Q 48. 100 menos quanto?
48. Dá 48, então 48. Ok? Então, o meu Q aqui, quando eu tiver 100 menos 48, dá quanto? 52. 52. Pronto, então isso aqui seria a minha quantidade em equilíbrio. Para representar isso aí, ó, eu teria isso aqui, ó, teria a curva, certo? Deixa eu ver se essa curva aqui, para mim saber se essa curva aqui passaria no zero, é só eu substituir esse valor aqui por zero ou P por zero, certo? Mas eu vou na doida, eu vou jogar por aqui. Digamos que ela passasse por aqui, certo? Então, eu tenho uma curva de demanda, certo? Demanda e tem o quê? Oferta. Então, o meu equilíbrio é só representativo, então não precisa tanta precisão. Então, aqui 2,4, certo? E aqui quanto? 52. Então, significa que nesse ponto aqui tem equilíbrio.